Santo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Amém? Seja bem-vindo à casa do Senhor. Hoje, quarta-feira, onde nós buscamos pela família. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se você crê, não será somente salvo a tua vida, mas a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a colocar sua mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos nesse momento e entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele está aqui para responder a tua oração, em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, aqui estamos nos colocando diante da tua presença nesta noite, meu Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui louvando, exaltando o teu santo nome. Porque sabemos que tu és Deus de maravilhas, tu és Deus que opera sinais, prodígios na vida daqueles que creem, daqueles que confiam em ti, daqueles que vêm até o Senhor. Como o Senhor diz: vinde a mim, os fracos, oprimidos, que eu vos aliviarei. A questão, meu Deus, dessas pessoas diante da tua presença, porque elas acreditam que o Senhor está aqui neste lugar. Assim, Deus, como Zaqueu, Pai, ele ficou a multidão, porque ele tinha um desejo no coração dele, que ele queria somente ver o Senhor. E o milagre foi maior, porque foi ali, meu Pai, onde o Senhor viu Zaqueu, e o Senhor disse a ele: Zaqueu, desça, porque hoje eu vou pousar em tua casa. E ali naquele momento ele desceu com júbilo, com alegria. Assim eu creio também, ó Pai, que cada um que está aqui há de levar o Senhor para o lado de cada um, meu Deus, e que todos possam verdadeiramente receber a salvação, meu Deus, da casa de cada um deles, porque o Senhor nos chamou para fazer justiça na nossa vida, porque eu sei que o Senhor faz justiça na vida daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que são eleitos, daqueles que são escolhidos por ti, ó Pai. E que nessa noite, meu Deus, as pessoas podem sair daqui da mesma forma que elas chegaram, que elas possam sair daqui, ó Deus, revestindo do teu poder, crendo que o Senhor é Deus de milagre, crendo que o Senhor, meu Deus, falou o coração de cada um deles. E nessa noite eu te peço, Pai, vem olhar para dentro do nosso coração, veja o que precisa ser mudado, o que precisa, Deus, ser transformado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus, a cada dia seja dado a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, te adoramos nessa noite, cremos que Tu és Senhor, a vitória, a honra, a glória é toda do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Declara assim nessa noite, diga para Ele: Tua és, Senhor, a vitória, a honra e o poder e a glória. Teu Senhor é o domínio e a majestade. Teu Senhor é verdade, declara tua é, Senhor, a vitória, a honra e o poder e a glória. Teu Senhor
Senhor, diga glória a Deus. Eu também vim aqui para adorar o Senhor em nome de Jesus. Agora chegou o momento de nós ouvir o melhor, porque o melhor é ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar no teu coração nessa noite, porque Ele não traz o filho dele até a casa dele para ouvir qualquer coisa. Ele traz para ouvir a palavra dele, a direção. Ele te chamou porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a tua vida. E que esse plano venha se realizar na tua vida quando você crê, quando você colocar a tua fé em ação. Assim como Noé ele acreditou, ele construiu a arca e ali ele teve a salvação da vida dele ou também da família dele. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Amém? Se você obedecer a palavra do Senhor, pode ter certeza que você também vai ter a salvação do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua música no teu coração. Nosso Deus e querido Pai, aqui, meu Deus, com o nosso coração alegre para receber a tua palavra. Fala conosco, dá a direção, meu Pai, que nós precisamos para vencer. Assim, meu Deus, como no passado, os teus discípulos, Deus, estavam ali trabalhando, que eles eram pescadores. Meu Deus, e ali naquele momento, Pai, quando o Senhor chegou, eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham apanhado nem peixe, mas soube a tua palavra. Quando o Senhor chegou ali e falou para eles lançar aquela rede, ali, meu Deus, eles obedeceram e eles foram contemplar a tua grandeza. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso.
força do Senhor seja verdadeiramente a nossa força. É o que pedimos nessa quarta-feira, para abençoar a família, para abençoar a casa de todos, aqueles que são parte da gente, carne da carne, sangue do sangue, que assim seja, isso para a tua glória, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Deus vai maneira forte, salve. Graças a Deus. Vamos sentar em nome do Senhor Jesus, você da igreja. Boa noite. Graças a Deus, né? Boa noite para você que acompanha essa live, boa noite para você que for assistir. Estamos aqui já mais uma quarta-feira, falando do amor e do poder de Deus. Ele é Deus de todo o poder, Deus de toda a glória, Deus de toda a honra, mas Ele conta com a nossa percepção, com a nossa atuação, para que Ele possa então vencer batalhas em nossas vidas. E esse é o Deus a quem nós chamamos de Pai, e que vamos sempre estar à disposição dEle, crendo que Ele vai fazer por nós a parte que cabe a Ele, no caso. Efésios capítulo 5, você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no capítulo 5 de Efésios. No capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 1, ele fala aqui para nós uma verdade. Nós temos então que levar a fé em fogo, como alguém diz. Ele diz assim: sede, pois, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheio de suave. O interessante é que ele começa dizendo que temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. O grande problema que ainda se vê hoje no dia da igreja, dentro da igreja, é que a pessoa não sabe o quanto ela é amada. Ela não tem essa disposição para escolher isso, para entender. O apóstolo Paulo fala sobre Pedro, ele fala sobre uma glória que veio sobre Jesus, e nessa nuvem de glória, naquela passagem lá da transfiguração de Mateus 17, diz que houve a transfiguração ali de Jesus, e houve-se uma nuvem de glória que veio e envolveu todos eles ali, e a nuvem de glória dizia o seguinte: ouve-se a voz lá na nuvem de glória, e ela dizia assim: eis aí meu filho amado, a quem compraz, a ele ouvi. Então, a partir dali, se foi estabelecido ou confirmado que no mesmo livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus, quando foi batizado nas águas, quando ele saiu do batismo das águas, o céu se abriu. Diz a Bíblia que desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e lá do céu se ouviu uma voz, e a voz dizia: eis aí meu filho amado, a quem me comprazo. Então a diferença é que um diz: meu filho amado, a quem me comprazo, e outra diz: meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Então, em uma, Deus estava confirmando o quanto ele amava Cristo. A outra, ele estava dizendo que ele amava esse filho de tal maneira que deu a esse filho a oportunidade de salvar, de libertar, de curar qualquer pessoa que a ele chegasse. Por isso ele disse: a ele ouvi. Ele é a solução dos nossos problemas. Pois aqui ele diz que tem que ser imitadores. A palavra seja aqui é uma disposição, é algo que você precisa aprender. Olha o que diz Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Eu soube uma vez, eu não era nem Jesus ainda, eu soube que quase saiu uma tragédia uma vez na casa de uma pessoa que foi, vamos dizer assim, redarguida com esse versículo. Essa pessoa ficou muito brava, colocou o outro irmão para fora de casa e disse que o caldo engrossou, como diz. Por quê? Ele estava desempregado já há muito tempo e ele estava em casa, quase não saía para procurar emprego. E aí um irmão foi lá visitar, dá uma palavra de ânimo para ele virou para ele e falou: irmão, eu tenho algo aqui de Deus para falar para você. Vai te ter com a formiga, preguiçoso. Como é que você quer que Deus abra a porta do emprego? Você espera para isso, você não procura e tal. O irmão que era o dono da casa ficou muito ofendido. Há quem diga que ele colocou o outro para fora, zoando: sai da minha casa, quem é você para vir aqui na minha casa falar isso para mim? Então o cara meio sem noção, né?
que falou essa situação. Mas a verdade tem que ser dita. Ela diz aí, versículo 6 do capítulo 6: vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Em outras palavras, olhe para a formiga, observe, preste atenção. E ele já chama pessoas de preguiçosas, porque em regra todo mundo tem que ser dessa forma. E ele diz: olha, vai ter uma formiga ao preguiçoso, e olha para os seus caminhos e se sabe. Então eu vejo que Deus está usando o Salomão para apontar para nós e dizer: ó, dá uma olhadinha do jeito que são as formigas. E ele diz o porquê que Deus manda a gente olhar para a formiga e ser sábio. Ser sábio quer dizer aceitar e ser como uma formiga. Versículo 2 diz, aliás 7, a qual não tem superior, nem oficial e nem dominador. Se você não sabia, as formigas é o único reino entre os insetos lá que eles não têm oficial, não têm dominador e não têm superior. Ou seja, todas elas trabalham de igual modo. Todas elas têm sobre si a obrigação pessoal de trabalhar. Todas elas fazem o que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito. Não precisa ficar mandando. Precisa falar: olha, vai no chão, lê a Bíblia, ora, jejua, vai à igreja. Isso não existe. Só existe para aquele que ainda não é filho amado. Aquele que não é filho amado, ele então tem lá as suas escorregadeiras, suas preguiças. Como eu já falei aqui da irmã Inaldi, que um dia ela me surpreendeu. Ela era uma pessoa que eu chamava, inclusive, de mãe. Falava bem pelo nome. Ô, minha mãe, como é que vai ser? Dava abraço, beijava, aquele carinho realmente como sendo a minha mãe. E aí, ela tinha uma filha, Rosângela, 23 anos. Coitada, meu Deus do céu. Já vi gente endemoniada. O tema é espiritual, inclusive na área sexual, mas igual a Rosângela, está para nascer. E aí veio parar na minha mão para variar. Tá, vamos ajudar a Rosângela, vamos tirar o capeta dela, vamos fazer ela ser uma mulher santa. E eu então me empenhava, eu morava a 45 quilômetros de distância da igreja, mas eu fazia questão de chegar cedo, sair tarde, e muitas das vezes as minhas orações eram focadas para ajudar a Rosângela. Mas toda vez que eu chegava perto, manifestava demônio, aquela mesma conversa. E aí um dia eu chamei ela no escritório e falei para a Inaldi lá, minha mãe, falou: manda a Rosângela falar comigo, quero falar com ela hoje, depois do culto. E aí ela comunicou, ela foi à igreja e já sabia que eu queria falar. Entrei no escritório, logo em seguida veio a Rosângela. Quando ela sentou-se na mesa, lá na cadeira em frente à mesa do escritório, que ela ia começar a falar, bateu na porta. Entra. Era a mãe dela. Pastor, eu vim aqui porque eu não posso mais negar Deus. O que aconteceu, irmão? Olha, eu quero dizer para o senhor o seguinte: é minha filha, eu amo minha filha, quero que ela mude de vida, mas minha filha está querendo viver essa vida. Ela não se libertou ainda porque ela é sem vergonha, ela não faz a parte dela. O senhor já falou 1 milhão de vezes para ela ler a Bíblia, para ela orar, para ela vir mais à igreja. Ela chega em casa, mal tira a roupa, às vezes só o sapato, fica lá no sofá. Aí assiste um monte de séries, um monte de coisa. Rosângela, vai ler a Bíblia, filha, vai buscar Deus, olha a sua vida. Ah, mãe, depois eu vejo. Naquele dia, a mãe dela estava de pé, atrás dela, ela sentada de frente para mim, e ela foi ficando vermelha, porque nem ela esperava que a mãe dela fizesse aquilo. E no final a mãe dela ainda disse assim: senhor, me desculpa, mas eu tenho o senhor como um filho mesmo, e no perdão da palavra, eu acho que o senhor está sendo um trouxa. Ela está fazendo o senhor de trouxa, porque o senhor jejua por ela, eu sei, o senhor já fez consagração por ela, uma vez eu fiz jejum de 3 dias para libertar a cidadã. E a coitada, para não falar outra coisa, chegava em casa e assistia televisão. O pastor lá que arranca o demônio de mim, o pastor que me faça deixar de ser encapetada. Como assim? Mas o caso dela é o caso de muitos. E muitos não têm essa disposição como a formiga. Peraí, salvação individual. Se eu fizer alguma porcaria, você acha que eu vou jogar nas costas da minha esposa? Jesus, também com a mulher que eu tenho, eu só fiz porque eu fiz, eu me lasco, filho. Você acha que Deus vai passar um pano? Também, poxa, sua mulher chata, lugar onde você mora, seu filho, sua educação. Não, cada um responde de si mesmo diante de Deus.
A formiga, essa natureza da formiga, é uma natureza espiritual que eu e você deveria ter. Lê a Bíblia, querido. Venha à igreja, busque a Deus, ore. Quer algo da parte dele? Faça a sua. Ele é Deus, os céus estão abertos, as portas dos céus estão abertas, mas uma coisa é certa, Ele não é nosso garçom, que a gente vai no restaurante, paga, e traz aí água com limão e gelo. Aí vem um garçom sorridente e tal, mas ali você está pagando. Tem gente que acha que Deus é assim. Ama tanto Ele que é um trouxa, que fica lá lambendo Ele, como um garçomzinho no restaurante. Esquece, querido, não é assim não. Mas isso você só descobre, sabe quando? Quando você entende que você é uma pessoa amada por Deus. E aí quando você entende que você é amado por Deus, você vai procurar saber como que Deus te ama. Como é que Deus me ama? Né? Qual é o amor de Deus para mim? Como é que eu sei que Deus tem esse amor por mim? Vou falar de 2 características só que já vai dar para você entender. O livro de João, capítulo 15, 13 na verdade. João capítulo 13, versículo 10. Jesus estava orientando os discípulos. Não, capítulo 15 mesmo, não é o 10 não. 10, o 13, 10 é outra coisa que eu vou falar depois com os obreiros. 15, 10. Podemos ler do 9. Diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Veja, é o mesmo tipo de amor, como o Pai me amou. E Jesus, como eu disse, Ele recebeu a voz do céu, que dizia: eis aí meu filho amado, a quem me comprazo. Ele sabia que ele era amado por Deus, e por ser amado de Deus, Deus o livrava do mal, Deus não o deixava cair em tentação. Jesus trouxe sobre nós a intenção, a coroa que Jesus usava tinha 2 pedras. E essa coroa está em nós. Uma das pedras, glória, e a outra, honra. Qualquer situação que você possa viver na vida, se não estiver trazendo glória e honra, é demônio, filho. Tudo quanto passamos na vida, até inclusive as dificuldades, quando Cristo está operando em nós, somos capazes, se necessário fosse, hoje não mais, mas naquela época foi, um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, morreu. Ele chegou a literalmente morrer. E mesmo ele morrendo, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando se vive consciente disso, você sabe que qualquer circunstância, qualquer situação que se enfrente na vida, sempre vai ter que redundar em glória. Se redundar em glória, infâmia, vergonha, escândalo, foi o Satanás que usou. Seja ele pastor, seja bispo, seja quem for, não importa a posição. O que fez? Gerou infâmia, gerou inglória, gerou vergonha. Ali está o demônio. Aonde há Deus, tem que haver glória e honra. Essas são as 2 pedras da coroa que Jesus usava aqui na terra. E Ele mandou para nós essa coroa. Em Apocalipse diz que ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ou seja, vai viver glória e honra a vida inteira, e além disso, assentar-se-á comigo no trono e reinará. Para quem, pastor? Ao que vencer. Ao que vencer a própria carne, a própria vontade, ao que vencer a vontade da língua, ao que vencer a vontade de fazer uma porcaria, ao que vencer a vontade da pornografia, ao que vencer a vontade de meter a mão no dízimo do Senhor, ao que vencer a vontade de preguiça de não vir à igreja, ao que vencer a vontade de perdoar 70 vezes 7, só o que vencer que Ele dá essa coroa. E essa coroa, repito, tem 2 pedras, glória e honra. Além disso, a pessoa se assenta no trono junto com Ele, reina. Porém, Ele diz aqui, versículo 9, Ele diz o 10, se guardardes os meus mandamentos, veja, se, tem uma condição, é como alguém já disse, né? Rapaz, eu fui conferir a Mega Sena, e deu 33 e eu joguei 34, deu 38 e eu joguei 37, se eu tivesse jogado, o se é uma desgraça na vida de muita gente, se não vira não, filho, se, mas se der eu vou, se eu conseguir,
Se. Aqui ele deixa claro que a palavra se envolve, sabe o quê? A nossa vontade. A palavra se aqui envolve quem tem sabedoria e olha para a formiga. A formiga não tem oficial, a formiga não tem dominador, a formiga não tem chefe. Ela faz pela própria natureza que tem o que tem que ser feito. Ou seja, Deus não precisa ficar te perturbando a noite inteira para você ir orar. Você não tem problema na vida? Você não quer ter experiência com Deus? Quero, então ora. Simples assim, entra no quarto e ora. Você não quer conhecer a Deus? Quero, então lê a Bíblia. Você não quer saber sobre um assunto? Quero, compra um livro. Simples. Quem tem essa situação espiritual, ele vai longe, porque ele entende que não depende de Deus mais, depende dele. Deus já fez o que tinha que ser feito, querido. Já mostrou que nos ama, já mostrou que é por nós. Se ele é por nós, quem é contra? Agora você não se move. Você não vai a favor de Deus. Deus fala uma coisa, você faz outra. Ele fala de um jeito, você age de outra maneira. Aí não tem jeito, filho. E tem gente, na sua inocência, acredita que apesar dessa rebeldia, apesar dessa desobediência, Deus vai operar na vida dele. Aí depende. Eu posso abrir aqui uma exceção e dizer o seguinte: se a pessoa estiver na inocência por questão de infantilidade, de impossibilidade, Deus age de uma forma. Mas se a pessoa tem condições para estar livre daquele problema, fazer aquela determinada coisa e não fizer, ela é tratada de uma outra maneira. Mas mesmo não fazendo como deveria, ela também sofre, só que o sofrimento é menor. Agora, se ela faz aquilo de forma consciente, aí o sofrimento é maior. Então ele diz aqui, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis do meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, em outras palavras, a regra é a mesma. Por que Jesus era amado pelo Pai, ajudado pelo Pai? O Pai nunca o deixou só, o Pai nunca o abandonou. Porque ele tinha sobre si a obrigação de guardar os mandamentos do Pai. Ele não vivia para si mesmo. Ele não via fazendo o que ele achava certo. Ele veio para sacrificar a vida dele em favor da gente. Então ele veio já sabendo que ele era um sacrifício. Então a vida dele toda foi voltada para o sacrifício. E nós cristãos, a mesma coisa. Se eu descubro que eu sou filho amado, eu entendo que guardar aquele mandamento que Deus me dá é um ato de amor. Deus não está me odiando. Deus não me quis mal quando disse que eu tenho que ser dizimista. Deus não me quis mal e nem está interessado no meu dinheiro quando diz que eu tenho que ser ofertante. Agora, enquanto eu não descobrir que eu sou filho amado, eu vou achar que é o pastor ligeirão, o pastor que não tem o que fazer e está querendo levar minha grana. Quando eu descubro que eu sou filho amado, eu entendo que não é propriamente exigência do pastor ou da igreja que eu precise orar ou que eu precise vir à igreja. Eu preciso por natureza, como a formiga sabe. Está no verão? Vamos recolher aqui o alimento, vamos guardar lá na reserva, porque virá o inverno. Eu até fiz um comentário aqui, e quantos de nós não já assistimos aquele desenho do Pica-Pau, que faz uma alusão a essa passagem bíblica, que é um desenho lá que as formiguinhas estão trabalhando lá, os esquilos, levando seus alimentos, guardando lá, estocando por causa do inverno. E aí o Pica-Pau está só na vagabundagem, pá, e pula daqui, de lá, pá, quero saber. De repente, vem o inverno. E aí, então, ele não tem o que comer. Aí ele bate na porta lá das formiguinhas, dos esquilos, e todo mundo ri da cara dele. E aí, dado o momento, já passa outra parte do desenho, ele está congelado. Aí elas, por um ato até de misericórdia, vai lá, né, e coloca lá o maçarico, e ele sai de lá daquele gelo. Logo em seguida, ao invés dele mostrar arrependimento, agradecer as formiguinhas, os esquilos, no final do desenho passa ele indo nos lugares lá onde as formiguinhas e esquilos moravam, pegava os restos dos alimentos, comia e saía pulando pela estrada. Aquilo ali é uma semente do capeta. O diabo usa até desenho para semear no coração já de um rebelde de natureza. Que ele desenha a imagem do capeta nessa passagem, nesta situação. Por quê? Se ele realmente passou por aquilo tudo, foi ajudado,
ainda que de forma indiferente, não tinha morrido congelado. Caberia a ele ser grato, e a partir de então, caberia passar a ele agora carregando os alimentos como as formigas e os esquilos faziam. Mas não, em outras palavras, vou continuar sendo assim. Por isso que tem ladrão, que o cara está na cadeia, você solta o desgraçado, amanhã ele está roubando de novo. Vira e mexe, passa na televisão, que o camarada está em saidinha de Natal, ou de Ano Novo, dia dos pais, mães, e o cara, no dia que sai, no mesmo dia, já aconteceu várias vezes, o cara sai da cadeia, geralmente é 10 horas da manhã, que eles liberam os camaradas. Já tem casos de camarada ser preso 3 horas da tarde, o cara mal chegou em casa, já vai roubar de novo. Por isso que cadeia não corrige ninguém. Por isso no nosso país, inclusive, não vira nada, porque a vontade da pessoa e o querer da pessoa está acima de tudo, está acima inclusive de Deus. Que isso, pastor? Verdade. Se fosse assim, a gente fazia uma oração e a prostituta se converteria. Deus não sabe que se ela morrer na prostituição vai para os quintos do inferno? E por que Deus não converte ela então? Por que Ele não obriga? Converte, infeliz, sai dessa vida sem vergonha. Ele não faz isso. Então veja que a vontade do homem e o querer do homem está acima inclusive de Deus. Eu vi um dia um filósofo falar sobre isso, falei, meu Deus, o cara forçou a barra. Eu comecei a ler sobre o assunto, e ele está certo. A nossa vontade está acima de tudo, acima de todos e acima de Deus, porque Ele não vai obrigar você a fazer o que você não quiser fazer. Se você quiser fazer uma loucura, Ele não pode impedir se você não contar com a misericórdia dEle. E se você quiser fazer a coisa certa, Ele vai te ajudar para você fazer a coisa certa, mas Ele não pode te obrigar. Veja o caso de 2 reis na Bíblia. Um permaneceu para sempre, o outro foi rejeitado. Um chama-se Saul. O Saul foi escolhido de uma forma até estranha. Aí Deus deu toda a honra, toda a glória, já começou reinando sobre as 12 tribos de Israel. Deus deu uma missão simples. A primeira delas, está lá no capítulo 13 de 1 Samuel. Olha, o Samuel virou para ele e falou assim, eu estou indo aí, enfim, vou resolver uns assuntos. Será que daqui a 7 dias eu tornarei aqui? E aí eu vou fazer o sacrifício, e depois do sacrifício você sai à guerra. E o Saul entendeu. Passados os dias, quando deu 7 dias, tem coisa que acontece que é o próprio Deus que permite acontecer para mostrar a natureza da pessoa, para mostrar o que está por trás daquela intenção. Nada é por acaso, querido, não existe por acaso. E aí a Bíblia diz que o Samuel não chegou no tempo aprazado. Se o Saul fosse temente a Deus, ele ia dizer, bom, até aí não é problema meu, se tem algum pecado é dele. Ele falou que ia vir 7 dias, não veio, problema dele. Mas aí diz a Bíblia que o Saul viu que os reis, aliás, os soldados começaram a ir embora. Ele desesperado, apavorado, gente que confia em homem só faz porcaria, que foi o caso dele. Diz a Bíblia que ele pegou e fez o sacrifício, mas não era a autoridade dele, ele era rei e não sacerdote, só quem fazia sacrifício eram os sacerdotes. E ainda ele chega, fez lá o sacrifício, olha que coisa interessante, quando ele acabou de ofertar o sacrifício a Deus, o Samuel chegou. Por isso que eu digo, não tem coincidência, era plano de Deus, para mostrar o que tinha no coração do Saul. Ele acabou de fazer o sacrifício, o Samuel chegou, e ainda disse assim, Samuel falou para o Saul, você agiu loucamente, você não é sacerdote, você não podia ter feito sacrifício. Aí ele diz assim, esforcei-me e ofereci o sacrifício. Irmão, tem esforço que você faz que é do capeta, é esforço que vai levar você para os quintos do inferno. Com toda liberdade eu falo isso. Tem esforço que você faz que envolve inclusive coisas que envolvam outra pessoa, envolvam um trabalho. Tem esforço que é do diabo. O Saul disse, eu me esforcei e ofereci. Loucamente você agiu, disse o Samuel. Você não podia fazer isso. Primeira derrota do Saul. Lá na frente, capítulo 15, Deus volta a dar uma chance para o Saul e diz assim, ó, vou fazer o seguinte,
Os amalequitas machucaram o meu povo, ofenderam o meu povo. Vou dar uma chance para você, entre outras palavras. Você vai ser um instrumento para me vingar a maldade que os amalequitas fizeram ao meu povo. Diz aí ao Saul para o Samuel que ele deve matar tudo que tem fôlego. E interessante que na lista está detalhado: você vai matar homens, mulheres, você vai matar criança de peito, vai matar vaca, ovelha, vai matar burro, jumento, camelo, tudo tem que morrer ao fio da espada. Estava lá, você pode ler o capítulo 15, 1 Samuel. Aí que acontece? Passado o versículo 21, 20 mais ou menos, conta que o Saul está lá na vidinha dele. Aí vem o Samuel, que era o profeta. Aí o Saul saiu em encontro ao Samuel. Diz a Bíblia que ele saiu em encontro, não deixou nem ele chegar, saiu correndo como um filho querendo abraçar o pai. E ainda disse assim: viva o Senhor, porque cumpri a palavra do Senhor. Ele acabou de falar a ovelhinha, bé. O Samuel disse, e a vaca mugiu também. Samuel falou assim: que balido de ovelha é esse que eu ouço? Que mugido de vaca é esse? Não, sabe o que é? Esse aí é o interdito, o melhor do interdito das vacas e ovelhas. O povo, que povo, que rei é ele, que desgraça de rei é ele, quem manda é o rei, que povo? Não, porque o povo decidiu perdoar e trazer esses animais para ofertar a Deus. Samuel virou para ele e falou assim: acaso Deus tem algum prazer em carneiros, em gorduras de carneiros? Acaso não tem o Senhor prazer, muito maior prazer tem o Senhor em obedecer, porque obedecer é melhor do que... Por isso que eu falo para você, se Deus acordar você 3 horas da manhã para você orar, obedeça e vai orar. Você cair em tentação de dizer, eu vou fazer minhas coisas, aí eu acordo às 10 da manhã e vou orar 12 horas, das 10 da manhã às 10 da noite. É sacrifício de tolo, viu? Deus nem te ouve. Caso Deus é algum besta, ora, ele não sabia que você estava dormindo? Não sabia a hora que você ia acordar? Se ele foi chamar às 3 da manhã, tinha um motivo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas são as pessoas que eu já vi negarem-se a fazer um jejum a Deus porque estava perto do aniversário dela? Ah, mas como é que eu vou comer o bolo? Como é que eu vou participar da festa e comer o churrasco? Tira foto, guarda na geladeira e come depois. E lá no final, a tragédia é certa. Querido, ninguém que queira viver a sua própria vidinha, fazer os seus próprios interesses, vai a lugar algum. Uma hora essa pessoa afunda. Foi o caso de Saul. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado. Deus virou para o Samuel e disse assim: ó Samuel, inclusive, tem uma passagem lá, no capítulo 15, inclusive, diz que ele orou a noite inteira e chorou aos pés do Senhor em favor do Saul, o Samuel no caso. E aí no final de tudo ele ouviu de Deus: ô Samuel, por que você está orando? Eu já o tenho rejeitado para que não seja rei. Já tenho até escolhido outro, esquece aí, deixa isso para lá. É uma das coisas mais duras que Deus pode falar para alguém, mas ainda no dia de hoje acontece. Esquece, Wagner, deixa para lá. Tá procurando outro já, isso aí, página virada. Acontece no dia de hoje? Sim. Em que termo? Veja como a Bíblia é importante você ser capaz de ouvir e entender. Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9, diz: dos confins da terra e dentre os mais excelentes de todos, eu te chamei. Eu já preguei sobre isso, que entre todos os seus parentes, você era o melhor deles. E Deus viu em você capacidade para obedecê-lo. Por isso, muitos deles é mais disciplinado que você, mais santo que você, nem precisa vir na igreja para não fumar, e você para ser um dragãozinho, não precisaram vir à igreja para se livrar da cocaína, e você era um cheirador terrível, não precisou vir para a igreja para se livrar da prostituição, e você era a verdadeira prostituta ou prostituto. Ou seja, muitos dos nossos parentes é melhor que a gente, ó. Só que Deus olhou e viu que em você, em mim, havia uma disposição maior do que a deles, de depender, precisar e obedecer a Deus. Está lá em Isaías, já preguei sobre isso. Desde os confins eu te escolhi dentre os mais excelentes. Aí ele diz assim: e não te rejeitei,
Agora associa isso com o caso de Saul. Lá ele diz que escolhe e não rejeita. Aí lá no caso de Saul ele rejeitou. Sabe o que isso quer dizer? O Saul por si próprio, dentro de si, já tinha a predisposição para rebeldia, a predisposição para fazer o que achava certo, a predisposição para cuspir na glória de Deus e fazer o que ele queria. Por isso Deus bateu o martelo e falou: esquece. Agora veja o detalhe. Deus diz assim: eis que tenho rejeitado Saul para que não seja rei. Ele não rejeitou Saul como ser humano, como pessoa, mas rejeitou Saul para ser o comandante do povo dele. Assim pode acontecer no dia de hoje. Ele rejeita alguém para que ele não seja pastor, porque como pastor é uma desgraça. Pode ir para o céu? Pode. É filho, Deus leva, mas vai sem nada, né? Sem galardão, sem coisa alguma, porque a pessoa decidiu ser rebelde segundo as regras do cargo que ele exerce. Então Deus põe de lado. Acontece nos dias de hoje. Por isso você tem que interpretar a Bíblia assim, para você não fazer falsa alusão, como eu já vi muitas pessoas fazerem. Onde já se viu? Isso aqui está errado, porque como é que Deus rejeitou Saul? Mas diz inclusive a Bíblia que o Espírito Santo saiu de Saul. Olha como o cara era rebelde. Olha como ele era o cara. Achava-se o cara. Detalhe, hein? Diz a Bíblia que dentre o povo de Israel, se tivesse todo mundo assim alinhado, o pescoço dele ficava acima da cabeça de todos os homens israelitas. Ele era grandalhão, diz a Bíblia, grandão, formoso, devia ter uma grande e uma boa de uma aparência. E essa era a característica do rei, tinha que ser bonito, diferenciado. Mas o Saul tinha um coração rebelde. Deus o rejeitou, não pôde mais ser rei. Aí Deus escolheu Davi, baixinho, franzininho, ele era ruivo, tinha aparência de tudo, menos de rei, mas ele era o cara. E olha a diferença de um para o outro. O Davi matou o Urias com a espada dos filisteus, adulterou com a Betsaba. No entanto, quando ele foi redarguido, ele disse: pequei, somente pequei. Olha o Saul, o povo, não, eu fiz o sacrifício porque você não veio no tempo certo. Olha a diferença. O Saul, você não veio no tempo certo, por isso eu fiz o sacrifício. Não, porque o povo resolveu. O Davi, esse homem és tu, Davi. Pequei, somente pequei, fiz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele não disse: mas a Betsaba também não presta, pô. Mulher que se preza, vai tomar banho pela dona lá, é casada, poxa. Como um não quer, dois não briga, e por aí afora. Ele entendeu. Ele não falou nada sobre a conduta da Betsaba, ele não falou nada, Betseba, ele não falou nada sobre a conduta da Betseba, ele não falou nada sobre ninguém. Eu pequei, eu fiz o que era ruim ou mal diante dos teus olhos. Contra ti, Senhor, pequei, e somente contra ti pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Diferença: o Saul amava e respeitava pessoas acima de Deus. O Davi respeitava a Deus acima de todos. E quando ele percebeu, ele entendeu que ele ofendeu, a primeiro lugar, o coração de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus. Ele ofendeu a nação de Israel, que é povo de Deus. Por isso ele diz: pequei, somente pequei e fiz o que era mal diante de ti. Toda pessoa segundo o coração de Deus não fica jogando nas costas do outro, não. Ele assume a bucha. E ele assume porque ele sabe que se ele desandar com o irmão, prejudicar o irmão, furar o olho do irmão, ferrar o irmão, ele se lasca diante de Deus. Porque quem não ama o irmão a quem vê, como é que amará a Deus a quem não vê? E sem contar o que diz a Bíblia, que quem dá um copo de água fria para um dos meus pequeninos, a mim tem dado, disse Jesus. Mas eu posso inverter nesse sentido e dizer: quem gospe na cara de um irmão, gospe na minha cara. Quem bate na cara de um irmão, bate na minha cara. Quem trai um irmão, trai a mim. E quem é que pensa isso? Só quem é segundo o coração de Deus. Quem não é, passa em cima, deixa o irmão falando, literalmente prejudica o irmão, fura o olho do irmão, e ainda dá glória a Deus. Aleluia, Jesus, eu te amo tanto. E Jesus é fariseu.
Então, querido, resumindo a mensagem, sua vida começa a mudar quando você torna-se, quando você conhece e reconhece que você é um filho amado. Só que tem que ser amado do jeito que Deus ama. E Deus ama aquele que guarda os seus mandamentos. João, o capítulo 14, vamos ver aqui, está pertinho aí, 14, 21. Ele diz aí, João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, plural, e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está aí. Ah, Deus me ama tanto. Eu já fiz essa pergunta para alguns. Você guarda os mandamentos dele, filho? Peraí, mas o amor de Deus está naquele que guarda os seus mandamentos. É uma questão de lógica. Imagine você, eu estou do lado de uma pessoa, vou usar o Edivaldo ali, estou do lado do Edivaldo, e aí eu digo para ele, aquele extintor ali tem veneno, assim e tal, e se você respirar aquele pó, tu morre. É um mandamento. Eu dei a instrução e disse por que não pode usar o tal do extintor. Tudo um exemplo, né? Aí ele passa por cima do que eu falo, inala o extintor. O que eu posso fazer? Eu amei ele, eu dei um mandamento, eu falei, não faz que morre. Ele, cabeção, vai lá e faz. O que eu posso fazer? Assim é Deus, querido. Deus te dá o mandamento em forma de amor. Se você não quiser praticá-lo, como é que ele pode te amar? Como é que ele vai exercer o amor que ele tem por você, se a regra é, da mesma forma que eu fui amado pelo Pai, Jesus diz, assim eu amo a vós. Da mesma maneira, e assim como eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no amor dele, vocês querem ser amados por mim? Permaneçam no meu mandamento, debaixo da minha unção, e aí então vocês vão sentir e viver este amor que eu tenho por vocês. Por isso muitos não crescem, porque entendem de forma errada o amor que Deus tem por eles, e o amor que Deus tem por nós se manifesta em nós, age em nós, quando guardamos os seus mandamentos. Se você quiser viver uma vidinha do jeito que você acha certo, fazer o que você bem entende, falar o que você quiser falar o que você sente, blá blá blá, o amor de Deus não pode exercer domínio sobre você, porque você é igual a qualquer um, não há diferença. Deus não vê em você a incapacidade de praticar o que está escrito, como não vê em mim também. Então somos iguais. Somos iguais nos direitos, mas somos iguais nos deveres. Não existe esse negócio de má sorte ou boa sorte com Cristo. Existe essa situação. Alguns descobrem que são amados e passam a ser como a formiga. Não precisa pedir para ele vir da igreja. Ele vem porque ele quer mais do amor de Deus. Não precisa pedir para ele ler a Bíblia. Ele lê porque ele quer mais do amor de Deus. Não precisa pedir para ele orar. Ele ora porque ele quer mais do amor de Deus. Se isso não há em você, querido, se ainda não tem essa revelação no seu coração, o quanto Deus te ama, o dia que você tiver, nada mais importa, pessoa não importa, situação não importa, circunstância não importa, não no sentido de desprezar as pessoas, não é isso, eu estou falando no sentido de amar as pessoas. Ou seja, os erros que elas fazem, as falhas, as dificuldades, agora sempre dentro de um padrão de sabedoria, porque Deus... O próprio Jesus fala em João 16, não vou falar mais que já passou o tempo, mas em João 16 ele diz, ainda muito vos tenho a dizer, mas ainda não podeis suportar. A nossa vida espiritual com Deus é igual à vida natural. Se eu pegar a tua netinha de 2 anos e 9 meses, se eu colocá-la aqui diante de qualquer um de vocês, pôr uma caneta na mão dela e pedir para ela escrever a letra A, ela não o faz. Não aprendeu ainda, não foi analfabetizada, mas ela não é retardada, ela não tem problema mental. Se alguém pegar na mãozinha dela, ensinar a falar, ainda mais que ela está nessa fase de descobrimento, daqui a uns dias ela vai desenhar a letra A. Mas quando ela vai descobrir que A é vogal, e blá blá blá, e blá blá blá, só lá muito adiante. Assim como o homem é na natureza humana, assim é a natureza espiritual. Simples assim, irmão. Por isso, missionário que tem 67 anos servindo a Deus,
É digno de honra, de obediência, de admiração, porque o que ele já viu na Bíblia, já passou, a experiência que ele teve, ninguém pode ter. Eu estou com 28 anos. 28 vezes 2, 56. Ele deu o dobro do tempo servindo a Cristo. A diferença entre eu e ele é essa. Porém, se eu, não é o caso dele, mas vamos dizer que ele não fosse formiguinha, ele é. E como é? Olha, para andar com ele no ritmo dele tem que ser de Deus, não aguenta não. Mas vamos dizer que ele não fosse formiguinha. Aí tem lá 60 e poucos anos batendo no peito que é de Jesus, aí chega um outro que tem 30 anos. Só que o missionário lia a Bíblia 2 horas por dia, o outro lê 5. O missionário leu 30 livros na vida, o outro leu 300. Então, mesmo tendo 30 anos e o missionário 60, o cara pode estar na frente dele, no sentido de entendimento, compreensão, porque o cara ralou muito mais. Questão de lógica. Eu vou para a academia, fico lá 6 horas. É óbvio que eu vou ficar mais bombado do que aquele que fica 2 horas. Agora, é claro que existe alguns que têm disposição melhor para desenvolver músculo, na academia no caso, e ele fica 2 horas e vai desenvolver. Mas, em regra, os dois têm as mesmas características, as mesmas condições. Um fica 6 horas ralando e o outro 2 horas. É óbvio que o de 6 horas vai desenvolver mais. Assim é o caso. Você lê a Bíblia todo dia, 1 hora por dia. O irmãozinho lê a Bíblia a cada 15 dias, 15 minutos. Como é que vai saber? Vai te ter com a formiga, ó preguiçoso. Hoje tudo está à nossa disposição. Os céus estão abertos, os braços do Senhor abertos, a palavra já nos foi revelada, já nos foi dado tudo. Agora depende de nós. Quanto mais virmos a igreja, quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais nos interessarmos, mais teremos, mais seremos. Essa é a regra. É assim que funciona. Aí eu vou finalizar a mensagem que eu tenho falado hoje, Deus tem falado ao coração. Veja bem, está lá, ó. Por isso, não é educado virar as costas, mas nesse propósito aqui é importante. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor, vírgula. Você sabe que a vírgula é uma finalização de um raciocínio. E pode-se até concluir o raciocínio com um ponto final, ou pode-se até se definir ali. E tem gente que lê a Bíblia assim, porque agora o Senhor nos alargou. Aí fica só nisso. Um outro mais diligente fala assim, tá, mas como é que o Senhor me alarga? Como é que isso acontece? E aí ele vai cavucar. E nessa que ele vai procurar, cumpre-se a palavra, Deus alarga. Agora veja, porque agora o Senhor nos alargou e cresceremos nessa terra. Exemplo simples. Você tem aquela lata de arroz na sua casa, que eu tenho lá em casa também, e aqueles latas de mantimento, a maior delas é o de arroz. E na maioria dos casos ele cabe 5 quilos de arroz lá dentro. Se você quiser colocar 10 quilos de arroz lá dentro, vai dar? Questão de burrice, não tem como. Mas tem gente que pensa assim. Não, do jeito que eu sou, Deus vai me multiplicar. Como? Como assim, querido? Então, antes de crescer, primeiro você tem que alargar. Você quer colocar 10 quilos agora em vez de 5? Venda aquela lata de 5 e compre uma que caiba 10. Porque se você meter 10 quilos de arroz lá, 5 dele vai para o pau, porque só cabe 5. Então, se você quer crescer, você quer desempenhar, você quer realmente arrebentar a boca do balão, primeira coisa, alargar. Como assim, pastor? Leia mais a Bíblia, venha mais à igreja, ore mais, jejue, se dedique mais a Deus. Senão, não vai crescer para lugar nenhum, a não ser, como diz o missionário, como um rabo de cavalo para baixo. Se você não resolver permitir que Deus te alargue, não cresce. E o alargar vai vir a partir do momento que você lê a Bíblia, você se dedica mais, você lê um livro, você se entrega mais a Deus, e aí Deus faz você crescer em todos os setores. Crescer o músico, ele vai crescer na música como? Porque ele largou o entendimento, ele pesquisou, ele estudou, então ele faz mais coisas na bateria, ele faz mais coisas no teclado. Não vai pensando você que Deus vai pôr a mão e o cara entendo tudo, hein? Glória a Deus, realmente o Reobote de Deus na minha vida. Esquece, querido.
Primeiro tem que alargar, depois o crescimento. E quem alarga é você. Quem não dá um dízimo, aliás, quem não dá uma oferta de R$100, nunca na vida, nunca vai ser usado por Deus para dar uma de 200, de 100, de 1.000, seja lá de quanto for. Ah, pastor, querido, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Simples, matemático, é simples. Não tem para onde correr, querido. Esta é a regra. Importante que você entenda isso. Estamos realmente no ano de Rehobote, mas antes de crescer, primeiro tem que alargar. Se você não alargar o seu entendimento bíblico, se você não alargar as suas orações, ficar na mesma 15 minutinhos de sempre, esquece, viu? Vai acabar o ano, tu vai estar do mesmo jeito. Não se pode ter os mesmos resultados, resultados diferentes com as mesmas atitudes. Simples assim. Primeiro tem que alargar. E esse alargar aqui é Deus. O que Deus pode fazer por você é te dar mais lucidez, te apoiar. Mas quem pega a Bíblia e vai para cima é você. Quantos aqui poderiam dizer, pastor, ano passado eu li a Bíblia inteira? Alguns poderiam dizer, olha, eu ouvi a Bíblia ler 3 vezes no ano. E o outro está 30 anos na igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Ah, pastor, mas porque eu não sei ler. Hoje tem Bíblia em áudio, filho. Hoje, eu estava até falando com o meu amigo ali, o pastor Renato, ele falando da mãe dele, 75 anos, aí resolveu dar um celular para ver se a velhinha ia, se adaptar, rapidinho já está ligeiro, e manda vídeo para todo mundo, e manda áudio. Aí que seja o caso dela, Benedita é o nome dela. Ô dona Benedita, a senhora está com um problema X, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir a Bíblia se a senhora não quiser ler. Sabe mexer no celular para mandar fuxico para os outros, mandar vídeo para todo mundo, não sabe mexer no celular para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia. Como assim, irmãos? Então a regra é essa: primeiro o alargamento, depois o crescimento. Mas tudo isso só depois que você descobrir que você é um filho amado. Tudo que Deus escreveu na Bíblia é por amor. Ele quer o nosso bem. Ele nos quer ver eternamente ao lado dele. Enquanto não descobrir isso, as paixões aqui do mundo é uma beleza. As modas, os dinheiros, os parques, as viagens, as coisas que a terra oferece é lindo e maravilhoso. Para o filho amado, tudo é lixo. O foco dele é Jesus. A riqueza dele é a eternidade. Ele tem só um alvo, Jesus. Amar Jesus, adorar Jesus e, acima de tudo, viver eternamente com Jesus. Lá no céu, diz a Bíblia, que ninguém se dará para o casamento. Agora imagine, eu vou perder minha salvação aqui por causa da minha esposa. Mas lá no céu ela nem vai ser minha esposa. E vice-versa. Lá no céu não vai ter mãe e filho. Lá seremos um só corpo em Cristo Jesus como adoradores. Como alguém já diz, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então não é porque eu sou filho de Deus e os meus filhos estão garantidos? Claro que não. Eles vão ter que ter vida com Deus, fazer a parte certa para poder subir, filho. Senão não sobe não. Ah, pastor, mas é tu e tua casa. Sim, mas eu tenho que orar para que eles alcancem a salvação. Essa é a regra. E quantas são as pessoas que não sabem fazer isso? Então fica aí o recado, seja você imitador de Deus, amado por Deus. Aproveitar a oportunidade a falar para você de casa que é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Está aqui, aquele envelope tradicional. Atrás aqui tem as contas da igreja, tem o meu WhatsApp da minha auxiliar. Você pode mandar para nós a sua doação. Você que é fiel, continue sendo fiel. Na quarta-feira estamos fazendo a campanha da Arca da Salvação. Um homem chamado Noé, ele foi usado para fazer a arca. É o caso que eu tenho pregado aqui hoje. A inspiração quem deu foi Deus, porque só ele, Deus, sabia que ia ter um dilúvio. Mas a obediência foi do Noé. O trabalho para fazer a arca foi do Noé. Ele não mandou uns anjos fortão lá para ajudar o Noé. Ele tem que fazer de forma manual. 120 anos ele levou para construir a arca. Querido, Deus tem a palavra dele, o mandamento dele. A obediência é minha.
A prática sobre aquilo que está escrito é minha, não é dele. Se eu não entender isso, coitado dos meus familiares, coitado dos projetos que Deus tem na minha vida, que eu vou entender tudo errado, vou achar que Deus faz por mim. Eu estava falando com um pastor um dia desses, falou, já pensou? Se o Noé caísse em tentação de achar que Deus ia mandar as madeiras, Deus ia dar jeito, os anjos iam trazer assim as madeiras, os pregos, claro que não. Por isso demorou 120 anos. Olha quanto tempo levou, porque ele que tinha que cortar as madeiras. Eu vi pastor já dizer assim uma vez, porque eu creio que os animais nem comiam na arca, 5 meses ficaram lá presos. Puxa, esse aí não lê a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus falou, procure mantimento para você, para a sua família e para todos os animais. Já pensou? Hoje eu sei que um elefante come em média de 50 quilos de comida, de frutas por dia. Já pensou? 7 pares de elefante? Aí você faz 14, 50 quilos cada um, só elefante 700 quilos, todo dia. Imagine você. Assim foi o homem chamado Noé. E fica para você aqui da igreja e você de casa. Você é o Noé a quem Deus vai ter que usar para construir a arca, querido. Então por isso que eu costumo dizer, será salvo tu e a tua casa. Se não tiver você na frente, como é que Deus vai salvar a sua família? Então coloque isso diante dos teus olhos, você de casa, esteja mais atento, seja uma pessoa mais de oração, de dedicação a Deus, e vale a pena, você vai levar a salvação à sua família, porque só Jesus é quem salva. Fica o recado, sexta-feira, libertação às 9, às 14, às 18, às 19h30, esteja conosco. Guerreamos pela fé para libertar toda a sua família de todo o mal. E se você então quer levar salvação para a sua família, tem aqui esse pedido aqui de oração da arca da salvação, você da igreja faz e entrega aqui, e você de casa pode participar também. Então faça a sua parte, seja como disse Deus através de Salomão, das formigas. Aprenda a fazer a sua colheita, a buscar aquilo que você precisa em Deus, e Deus vai te abençoar. Você de casa, fique na paz, Deus te abençoe, rique abundantemente em nome de Jesus.